Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog de leitura aqui no canal. Hoje de mais um livro desse autor russo que eu comecei a ler esse ano. No caso, faz pouco tempo eu li Noites Brancas e eu gostei da experiência. Tem um vlog de leitura aqui pra vocês. E agora eu vou ler Memórias do Subsolo. Pelo que eu sei, o livro que eu li antes foi de uma época anterior a uma participação dele na guerra, se não me engano. E dizem muito que esse momento da vida dele mudou muito a forma com que ele escreve os livros dele. Então eu li um de antes e agora vou ler esse que foi durante o período mais difícil da vida dele. Então eu acho que eu vou poder notar essa diferença na escrita. Como eu disse pra vocês, tem vlog de leitura de Noites Brancas aqui. Além disso, também tem outros livros da Penguin que eu gravei pra vocês, que foi Mrs. Dalloway e O Retrato de Dorian Gray. Eu vou deixar na descrição pra vocês verem a minha leitura, os meus comentários, tanto da história quanto da edição. Como eu já comentei com vocês, é uma editora que eu gostaria de colecionar. Esse é o último livro que eu tenho comprado da Penguin. Então, em breve eu pretendo comprar outro. Estou também com esse projeto de ler mais clássicos esse ano. Vocês viram aí vários vlogs de leitura pelo ano. Então, hoje eu vou começar Memórias do Subsolo. Essa capa é bem interessante, como vocês podem ver. Ela é um pouco mais simples, mais minimalista, mas ainda assim é muito interessante. Para ela, eu separei duas cartelas de post-it. No caso, essa daqui eu pretendo usar esse tom de roxo, que é bem semelhante ao da capa. E aqui eu quero usar o preto e o branco. Nesses livros da Penguin, eu uso de 3 a 4 cores para marcar. Esse eu pretendo usar 3. Então eu vou fazer o meu color code, mostrar para vocês o resultado e depois sim começar a minha leitura. Esse é o resultado do meu color code, então. Como eu disse pra vocês, eu escolhi 3 cores. O branco não dá pra ver muito bem, mas ele ainda está aqui. E eu dividi em acontecimentos, frases e informações e aleatório. O aleatório, então, são marcações que eu não sei muito bem aonde colocar, ou coisas aleatórias que eu gostei mesmo de ler, alguma passagem interessante que eu gostaria de marcar. Então ficou assim o color code, espero que fique bonita as minhas marcações. O livro é curtinho, vou mostrar pra vocês aqui, tem menos de 200 páginas, mas como é clássico eu sempre gosto de ler com um pouco mais de paciência, de mais lentidão, pra conseguir absorver melhor a história, e eu já sei que a escrita do autor também é um pouco diferente do que eu tô acostumada, então vai ser uma leitura bem interessante e vocês vão me acompanhar nesses dias. Bom pessoal, tive meu primeiro dia de leitura, vim conversar com vocês sobre o que aconteceu. Bom, essas foram as marcações que eu fiz, eu já fiz bastante, porque tiveram vários momentos de reflexões. Então eu consegui chegar na página 53, mais ou menos. Aqui na 52 acabou o capítulo que eu li, e aqui começaria o próximo. Então vou conversar com vocês sobre o que eu li até agora. Bom, então aqui na primeira parte tem uma apresentação do autor, das obras do autor e tudo mais, que é uma coisa que eu valorizo muito nessas edições da Penguin. Aqui essa parte inicial, que eu fiz o meu color code que eu mostrei pra vocês. Aqui é o sumário, então tem a apresentação, uma nota da edição e aí sim começa o livro. E ele é dividido em 2 partes. Nessa apresentação aqui, nos livros da Penguin tem. Normalmente aqui a gente já consegue entender mais ou menos como o livro vai se desenvolver e a relação também do livro com outras obras do autor, no caso desse livro, que até me deu vontade de ler outros livros dele. E aí mostra alguns trechos de cartas que o autor enviou para um dos irmãos dele enquanto ele escrevia a obra. Algumas opiniões também de quem escreveu a apresentação. Essa é a nota da edição e aqui começa a primeira parte do livro. Logo aqui no início eu já marquei essa parte em que diz que o livro é dividido em 2 partes, como eu mostrei para vocês. Na primeira parte é uma apresentação do ponto de vista do protagonista, do narrador.
E na segunda parte são as memórias propriamente ditas acerca dos acontecimentos da vida dela. Então eu achei uma divisão muito interessante e muito boa. Já aqui nessa parte em que eu li, então, eu só li uma parte dessa primeira divisão. E já como eu disse para vocês, também tiveram muitas coisas interessantes e muitas reflexões. De um modo geral, nessa primeira parte, é realmente de um narrador raivoso, como ele diz aqui no início desse capítulo, e aos poucos a gente vai entendendo e, no meu caso, me identificando com ele, suas ideias e suas palavras. Logo no início ele explica que com o seu jeito ele prejudica mais a si mesmo do que aos outros, com essa raiva toda, mostrando a consciência de que ele mesmo se coloca naquele subsolo de dor e sentimentos ruins. Então por aqui já dá para entender que então esse subsolo que se refere às memórias são os próprios sentimentos. E relacionado a isso, o quanto ser inteligente significa não se limitar ao ser alguém de caráter. Pessoas diferentes desse narrador podem ser decididas, corajosas e normais, mas isso não significa necessariamente que ele seja indeciso, covarde ou anormal, e sim imprevisível, fora dos padrões e até um pouco teimoso, mais ou menos de uma forma positiva aqui nesse caso. Isso leva à consciência de novo de si mesmo, de se entender melhor, de não tratar das doenças pessoais que podem te formar e sustentar quem você é e, consequentemente, você continuar nesse subsolo de um modo mais proposital. Nessa parte eu pensei em uma frase que eu li recentemente, que diz que até nossos defeitos podem sustentar toda a estrutura do nosso ser e que tratar um desses defeitos significa acabar ruindo com tudo o que te constrói. Eu não lembro exatamente de quem é essa frase, mas eu achei uma frase interessante e acabei interpretando desse jeito essa primeira parte desse livro, porque como eu disse para vocês, esse subsolo é um lugar consciente pro protagonista, ele sabe que ele tá nesse subsolo, sabe dos seus defeitos e problemas, e de um modo impetuoso ele faz questão de continuar com esses defeitos e de certa forma ser autêntico. Essa tal raiva do protagonista leva ele a pensar sobre o quanto é melhor ser impossível e ir de acordo com os seus sentimentos. Depois, um pouco mais pra frente, ele fala sobre como pensar demais e ter consciência demais é uma doença, e que ficar de braços cruzados esperando que algo aconteça e te deixe mal não é uma boa opção. E sim tomar as rédeas das situações, ser o primeiro a se expressar, até que sendo contrário a coisas que ele disse antes. E é isso que os clássicos fazem e que eu já conversei com vocês em outros vlogs de leitura por aqui. Eles apresentam nós como seres humanos como seres voláteis, que muda de opinião ou que tem duas opiniões divergentes e vai de acordo com elas, e isso acaba nos formando como pessoas. Então isso foi o que eu mais interpretei dessa parte. Agora eu só vou mostrar alguma frase interessante aqui que eu achei pra vocês, e aí depois eu volto pra conversar sobre o meu segundo dia de leitura. Duas marcações que eu queria então destacar pra vocês pra terminar essa primeira parte de conversando é essa marcação: mas afinal, isso é porque eu mesmo não me respeito. Acaso uma pessoa consciente pode respeitar a si mesma, por pouco que seja? Eu achei essa frase muito interessante porque quanto mais consciente nós somos, mais a gente percebe os nossos defeitos e os nossos problemas. E no fim das contas a gente não se respeita justamente por causa disso, por perceber esses erros, não conseguir mudá-los ou até não querer, como no caso desse protagonista, continuar nesse subsolo e ao mesmo tempo se odiar e se amar por estar nesse lugar e ser tão forte por estar nele. E a segunda marcação é essa daqui que eu gostaria de mostrar, que esse livro tem muitas referências filosóficas do tempo em que foi escrito, então cita frases que estavam em alta no momento, discussões que o pessoal estava tendo nesse momento no lugar onde o Dostoiévski vivia. Então, além de todas essas questões humanas e pessoais que ele trata aqui, ele também trata de questões sociais, de civilização, de sociedade e de filosofia. Inclusive, várias dessas referências aqui que tem aqui embaixo são sobre isso, são explicações do que estava acontecendo na época,
grandes nomes que estavam dando suas opiniões de modo público e o jeito que o Dostoiévski comentou sobre todas elas aqui. Então eu volto a conversar com vocês quando eu terminar o meu segundo dia de leitura para conversar mais sobre as minhas reflexões e as minhas marcações. Bom, pessoal, vim conversar com vocês então o que aconteceu no meu segundo dia de leitura de Memórias do Subsolo. Como eu conversei com vocês no meu primeiro dia, eu fui até a página 53, mais ou menos. Já comentei todas essas marcações aqui com vocês e agora eu vou comentar sobre o segundo dia, que foi da página 153 até a 124. Então, nesse segundo dia de leitura, eu continuei na primeira parte do livro. Nesse final dela, o narrador continua falando sobre como agir sempre em função da razão, de modo correto e ético, leva as pessoas a terem vidas desinteressantes e, acima de tudo, que é uma ação impossível, já que o caos e o sofrimento faz parte da humanidade e, de certa forma, dá prazer a ela. Que mesmo que o ser humano tenha tudo de melhor a seu dispor, ele vai procurar algum problema para se envolver, já que isso é da nossa natureza, o que é uma reflexão dolorosa, mas interessante e verdadeira. Depois, ao iniciar a segunda parte, o protagonista nos conta momentos da vida dele que o levaram ao subsolo, a essas reflexões que ele compartilhou conosco na primeira parte, a ter paixão pelo sofrimento. Ele conta momentos em que ele se isola e até conta como a literatura o ajudava nesses momentos, e também alguns em que ele sente que precisa fazer parte da sociedade de alguma forma. Sobre os momentos em que ele se isola, ele fala como o protagonista de Noites Brancas, que até foi dito na apresentação que seria mesmo semelhante, já que ele fala sobre o ato de sonhar, sua crença de que há momentos em que ele pode ser um herói ou fazer parte de acontecimentos importantes. Ele fala que queria que a sua vida real tivesse acontecimentos mais literários e pensei como isso parece alguns pensamentos meus em que eu reflito sobre as minhas vivências literárias e eu queria que fossem reais. Aqui é a parte que ele fala justamente essa vontade de ter acontecimentos na vida dele que fossem mais literárias, e aqui mais para trás ele fala sobre como a leitura ajudava ele nos momentos de isolamento. Que é essa marcação aqui, que tá com um post-it branco, não dá pra ver muito bem, mas ele fala de a leitura ajudava bastante ele, comovia, deliciava e atormentava, mas de vez em quando aborrecia tremendamente. Além da leitura, não havia para onde ir, ou seja, na ocasião não havia à minha volta nada que eu pudesse respeitar que me atraísse. Mais que tudo, a angústia se avolumava. Então ele fala muito sobre... Eu também aqui lembrei do Franz Kafka, que fala sobre como nada que fosse além da literatura aborrecia ele. Não é o caso desse protagonista, por exemplo, ou desse autor, mas eu acabei lembrando disso e eu queria até ler esse pedaço da marcação para vocês. Então, falada dessa parte em que ele se isolava, os outros momentos que ele vivia são aqueles que ele queria ser um ser mais social, e ele fala como ele se sente à parte e muito diferente de outras pessoas, que às vezes ele pensava em se pôr em perigo só para sentir parte daquela realidade, daquilo, e não alheio como ele era normalmente. Então eu parei em uma das fases da vida dele em que ele tentou se inteirar dos acontecimentos reais e acabou se arrependendo. Ele conta vários momentos da vida dele em que aconteceu isso, e é realmente como se fosse uma explicação de como ele se colocou naquele subsolo. Então, esse foi o meu segundo dia de leitura. Faltam agora por volta de 60 páginas para eu finalizar o livro. Eu acho que eu vou acabar finalizando em mais um dia de leitura, ou seja, no meu terceiro, mas eu ainda não tenho certeza. Então, quando eu finalizar o próximo dia de leitura, eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu em Memórias do Subsolo. Estou no meu terceiro dia de leitura, mas o meu post-it preto acabou e eu preciso continuar marcando as coisas que eu tinha estipulado com ele. Então eu vou usar essa nova cartela aqui que tem esse tom mais escuro. Ele é como se fosse um cinza ou um azul escuro, mas é o mais perto do preto que eu tenho, então eu vou continuar marcando com essa cor mesmo.
Depois eu vou mostrar para vocês no final se fez muita diferença nas marcações ou se deu para enganar. Bom, pessoal, finalizei a minha leitura de Memórias do Subsolo. A última vez que eu conversei com vocês, eu tava aqui nessa página 124, mais ou menos, que eu tinha acabado o meu segundo dia de leitura, e eu terminei o meu terceiro e vim conversar com vocês. Eu li esse pedaço aqui, e no fim das contas eu li Memórias do Subsolo em 3 dias. Então, nesse final aqui, eu percebi que focaram mais nos acontecimentos. Nas outras partes que eu conversei com vocês, focavam muito em reflexões do personagem, algumas opiniões do autor no meio de tudo isso. Não tinham tantos acontecimentos e sim marcações e reflexões que eu tinha por ali. Mas aqui mais pro final foi focado mais nos acontecimentos, até porque a segunda parte do livro era sobre isso. Que o autor falou que nessa segunda parte, então, seria, entre aspas, um porquê dele ter criado tantas memórias no subsolo, que, como eu conversei com vocês, significava muitos sentimentos que ele tinha e desenvolveu durante a vida dele. Então, aqui durante esse final, ele conta pra gente um tempo em que ele foi atrás de alguns amigos, em um dos momentos dele de vontade de ser mais social. Então ele vai até um amigo dele, vai na casa dele, percebe que eles iam sair para se despedir de um cara que eles conheceram na época da escola, que ele ia viajar para outro lugar e eles iam fazer uma despedida. E ele meio que se convidou ali nesse momento para ir junto com eles e ter essa sociabilidade. Só que no caso, o cara que todo mundo estava se despedindo era um cara que ele não tinha se dado bem na época da escola, mas mesmo assim ele arriscou ir e aconteceu um monte de coisas ruins para ele. Ele foi humilhado de tudo quanto é jeito. Depois disso, ele foi parar em um lugar onde tinham várias mulheres e ele ficou com uma delas. E ele conta também essa parte da vida dele em que ele conheceu essa moça chamada Lisa. Em um momento de desespero, ele convidou ela para ir na casa dele, deu o endereço dele para ela, e aí depois ele se arrepende de ter feito isso. Mostra também a relação dele com um cara que trabalhava na casa dele. Então, todas essas relações sociais que ele tinha, que não davam certo, que ele não se dava realmente bem com ninguém, aliás, se dava mal com todos. E às vezes ele até fazia questão disso. No caso aqui dessa parte dos amigos dele, amigos entre aspas, que ele conheceu na escola, ele briga com eles, passa vergonha na frente deles, se humilha na frente deles. Depois com a Lisa, ele no início é um cara legal com ela, dá alguns conselhos pra ela, mas de uma hora pra outra ele muda e fala algumas coisas bem cruéis. E depois também, de certa forma, humilha ela. E sobre o cara que trabalhava com ele, ele também sempre brigava, sempre arrumava algum problema. Às vezes o cara tava tranquilo e ele, na cabeça dele, aquilo significava alguma coisa ruim e ele já começava a brigar com coisas que ele tinha imaginado e não com coisas que tinham acontecido realmente. Então todas as relações sociais dele são muito conturbadas e acho que depois disso que ele começou a ficar mais sozinho por perceber que todas as relações dele eram assim. Então, nessa parte toda, deu pra perceber isso, sobre os problemas sociais que ele tinha. E o que eu mais achei interessante nessa parte é que, de certa forma, tudo foi culpa dele, porque ele sempre arrumava problema com as pessoas, mesmo que elas não tivessem dispostas àquilo no início, e depois elas acabavam ficando bravas com ele ou odiando ele por alguma coisa que ele mesmo tinha feito. Então ele mesmo estragava essas relações sociais, e ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele odiava ficar sozinho e preferia ficar sozinho. Então ele é um personagem bem complexo. Agora, indo para as marcações que eu fiz nesse terceiro dia de leitura, a primeira é essa, em que ele fala sobre aquilo de ser escravo e de, no caso dele, ele fazer o que ele quiser e ser uma pessoa livre, que eu acho que tem muito a ver com essa questão toda de ele acabar estragando suas relações. Ele vê isso como uma forma de ser livre, de fazer o que ele tem vontade, mesmo que isso custe para ele uma solidão que ele não gostaria de viver,
mas ainda assim ele fala que mesmo que ele se emporcalhe e se cubra de lama, apesar de tudo ele não é escravo de ninguém. Então ele age como se esses problemas que ele tem fossem bons de certa forma, porque tinha sido ele que escolheu aquela realidade, mesmo que no fundo ele não goste dela. A próxima marcação que eu gostaria de compartilhar é essa, que ele fala que amor significa subjugar moralmente. Então ele acredita que amar alguém ou ser amado significa se humilhar perante a essa pessoa e não ter as escolhas que ele tanto preza, a liberdade que ele tanto preza, porque como eu disse pra vocês, ele sempre fala aqui nesse livro que apesar dele ter essa vida ruim, essas tantas memórias do subsolo, todos esses sentimentos negativos, ele sente que isso é uma escolha dele. Então, essa questão do amor, para ele, significa se subjugar ou tiranizar alguém. Então, ele sempre fala que esse amor não valeria a pena, justamente por causa disso. E a última marcação a ser compartilhada é essa daqui, que ele diz que, afinal, contar histórias compridas, por exemplo, sobre como joguei fora a minha vida metido num canto por meio da depravação moral, da pobreza, do ambiente, do afastamento do que é vivo e do rancor vaidoso do subsolo, essa parte toda, ele fala como se ele reconhecesse que esse lugar em que ele está, ou essa solidão que ele vive, é realmente culpa dele, que foi justamente o que eu conversei com vocês em momentos anteriores, e também que eu conversei com vocês que ele é um personagem muito complexo, a mente dele trabalha de um jeito bem diferente. Como eu disse pra vocês, algumas coisas ele se assemelha ao personagem de Noites Brancas, mas lá acho que a principal diferença é que aquele personagem gostaria muito de ser amado, e aqui esse personagem já imagina o amor como algo humilhante. Esse livro, assim como todos os clássicos, tem muita coisa que eu gostaria de conversar com vocês, muitos comentários, mas eu já vou finalizando o vídeo por aqui. Essas foram as minhas marcações, tiveram bem mais do que eu imaginava. Ele é um livro curto, então eu considero isso bastante marcações para ele. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar na leitura de mais esse clássico. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos que eu vou ler por aqui, porque eu gosto muito de ler eles e ter todas essas reflexões e compartilhar com vocês. Curtam o vídeo para eu saber que vocês gostaram e até breve!